ponto que eu queria falar contigo é que também se comentou muito que o Heleno, na verdade, teria segurado esse ímpeto golpista do Bolsonaro. Não é o que o julgamento, né, a conclusão dos ministros chegou, né, até porque ele foi condenado a uma pena tão alta. Mas se falou muito isso, né, Mônica, de que ele, na verdade, teria atuado aí como um freio aí nos ímpetos golpistas. Andressa, eu não sei se ele atuou como um freio nos ímpetos golpistas, porque eu acho que essa foi uma história que, sabe aquelas histórias que começam todas erradas? Então, essa foi uma história que começou errada. Heleno foi um dos responsáveis por aproximar, por levar Bolsonaro às Forças Armadas, porque Bolsonaro era um cara muito mal visto. E Heleno foi uma das pessoas assim que ele foi responsável por aproximar, por levar, na época o comandante era o general Vilas Boas, ele levou o general, ele levou o Bolsonaro ao general Vilas Boas, tanto é que obrigou o general Vilas Boas a depois receber todos os outros candidatos, porque da época, porque já que tinha recebido o Bolsonaro, e teve que receber todos os outros. Bolsonaro não era o candidato do general Vilas Boas, e Heleno levou o Bolsonaro, introduziu o Bolsonaro novamente ele tornou o Bolsonaro simpático aos militares. E existia a crença, na época, de que Bolsonaro obedeceria aquele grupo de generais que estava com ele. Lembra que tinha um grupo de generais, o Santos Cruz, o Rego Barros, que era porta-voz, e existia a ideia de que Bolsonaro obedeceria a esse grupo de generais, mesmo para pessoas experientes como esses militares, é uma ingenuidade, porque a gente que trabalha com política, que já cobriu o Palácio do Planalto, a gente sabe que quem senta lá naquela cadeira não obedece ninguém, né? É dono e senhor, né, da sua vontade. Não tem assim alguém que vai chegar lá e vai te dizer, pode até aceitar um conselho, mas isso não existe. Tanto é que Bolsonaro, assim, ele fez o que ele quis, que não necessariamente era o que os generais imaginavam que eles fariam. Dois saíram rapidamente, o Santos Cruz, um outro general que não era muito conhecido, que era o general Santa Rosa, que ele comandava a SAI, né, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, também saiu rapidamente, e o Rego Barros foi saído pelo Carlos, né, porque ele batia de frente com o Carlos nessa questão da comunicação. Esse deve estar agradecendo ao Carlos Bolsonaro até hoje, né, Mônica, de não estar lá. Certamente. Porque... E tem o Ramos também, né? O general, eu nunca me lembro o primeiro nome dele, Augusto Ramos, gente, que também era Luiz Ramos, que foi uma figura importante ali, foi ministro do Bolsonaro, mas dizem muito que ficou de fora porque era muito fofoqueiro. Então, se essa é a qualidade dele, também ele deve agradecer a isso, né? Então, não envolveram ele no plano do golpe porque ele falava demais. Tem isso, Mônica? Sabe que o Ramos é uma incógnita para mim, porque o Ramos estava sempre com o Bolsonaro, assim como o Heleno. Mas eu acho que ele teve a esperteza de ver que a coisa não estava indo por um bom caminho, e ele, sabe, caiu fora.
pegou a mulher, foi passear na Europa, você via fotos dele esquiando na neve com a mulher, sabe? Ele pegou e foi embora. Eu acho que você vê que ele não foi sequer citado um único momento. E ele estava sempre com o Bolsonaro, sempre. Mas eu acho que ele teve assim, o bom senso de ver que aquilo, como o pessoal brinca, aquilo não ia dar bom, né? E nessa de não ia dar bom, ele pegou e foi-se embora. Mas ele foi o único ali e saíram antes, né? Porque os outros, o Heleno, a defesa do Heleno, que o advogado dele fazia, de dizer que o Heleno, nos últimos tempos, estava afastado, quando o Bolsonaro se aproximou do PL, ele não quis. Tudo balela, né, Andressa? Porque, primeiro, que o Heleno esperava ser vice do Bolsonaro nessa segunda campanha, né, na campanha à reeleição. Ele queria muito ser vice do Bolsonaro. E ele, assim, e o Heleno, se você fizer uma pesquisa, você não vai ver uma viagem, uma ida até na esquina que o Heleno não estivesse ao lado do Bolsonaro. Algumas vezes eu até perguntei para ele por quê, porque não era o de outros generais, militares ou civis que ocuparam o Gabinete de Segurança Institucional. E ele dizia assim, não, mas o Bolsonaro é muito visado e eu gosto de estar perto. Então, essa história de que ele não sabia, aquilo é muito difícil de acreditar nisso, sabe? É lenda, né?